Dando continuidade ao nosso culto, quem puder ficar de pé, vamos ficar de pé mais uma vez. Efésios 5, nós iremos ler do versículo 14 ao 17. Diz a palavra: Pelo que diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Amém? Bendito sejas tu, Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, de tudo que há. Deus que sustenta, Deus que nos trouxe até aqui, Deus que nos dá a vida. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Usa-me agora como teu instrumento, para que tudo seja falado aqui esteja de acordo com o teu coração aos nossos corações. E abra nosso entendimento para possamos entender tudo que for falado nessa manhã. É o que eu te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. A igreja pode sentar. A carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, os irmãos de Éfeso, tinha a finalidade de explicar a identidade de Jesus Cristo, a trazer a unidade à igreja e a instruir sobre a conduta cristã. Essa carta ela buscava mudar alguns comportamentos dos fiéis nas suas orientações familiares, na sua orientação, nas suas relações sociais, na sua profissão e de acordo com a nova fé. Ele buscava orientar os irmãos de Éfeso que mudassem o comportamento na medida que eles estavam com a nova fé em Cristo Jesus. Amém? E a cidade de Éfeso, na época de Paulo, ela era uma grande metrópole. Eu já até comentei isso aqui, uma metrópole comercial. E praticamente ela tinha duas identidades. Politicamente ela era romana e culturalmente ela era grega. Ela tinha oscilava essas duas identidades. E seu porto ele era bem movimentado e conectava as rotas comerciais de Roma, de Corinto, de Esmirna, de Pérgamo, as atuais Europa e Ásia atualmente, né? Ele pegava toda aquela rota comercial. E ela era uma cidade que ela tinha uma mistura cultural, religiosa, política. E ali predominava uma grande idolatria a deuses, principalmente a deusa Artemis para os gregos ou Diana para os romanos. E tinha um grande templo de adoração dessa deusa. E esse templo ele atraía grandes comerciantes, várias pessoas iam para ali e sustentava a economia local. Éfeso era considerada uma cidade capital da magia e mundialmente famosa pela prática da feitiçaria, o ocultismo e o comércio de amuletos e frases mágicas. Para vocês vejam como era Éfeso. Lá tinha Efésia Grámata, que era uma mistura de fórmulas mágicas que as pessoas usavam, que eram as letras de Éfeso, né? Que elas formatavam. Estou com a informática na cabeça. Que elas formavam, né? Essa ideia de que, usando aquela frase, algo acontecia. Era o misticismo que acontecia em Éfeso. E por que eu estou contando tudo isso? Porque no meio disso tudo surgiu a igreja de Éfeso. E uma das grandes preocupações do apóstolo Paulo era que os novos cristãos eles ficassem despertos e se fortalecessem contra as forças malignas que imperavam naquela cidade. Amém? Nos versículos que lemos, lá no capítulo 5, Paulo traz uma advertência e um ataque direto às práticas do ocultismo que havia na cidade. No paganismo da cidade era comum as pessoas buscarem a iluminação espiritual por meio de transes, rituais de iniciação, misteriosos e fórmulas mágicas. Parece com o dia de hoje, não é isso?
onde as pessoas procuram um monte de fórmulas mágicas para tentar curar alguma coisa, sanar alguma coisa, como se essas fórmulas mágicas fossem nos aproximar do Pai. E não é bem assim. Amém ou não amém? E Paulo ele inverte essa lógica, né? Ele afirma que está submetido à idolatria e aos rituais que a cidade oferecia, ela na verdade está em coma espiritual. Está dormindo, alienado moralmente. Ou seja, na verdade a pessoa estava morto espiritualmente. A verdadeira iluminação, ela não vinha dos segredos ocultos da deusa Ártemis, mas da clareza racional e espiritual de Cristo. Amém? Ele tinha um receio que os novos convertidos eles se associassem aos ensinamentos. Ele tinha um receio que os novos cristãos, né, eles acreditassem que os ensinamentos de Jesus fosse mais uma fórmula mágica que estava surgindo naquela cidade. Paulo tinha esse medo. E mais tarde, Paulo instruiu aos irmãos a se vestirem da armadura de Deus, que espiritualmente falando é uma defesa espiritual contra as forças invisíveis do mal. Paulo fala, né, que a nossa luta não é contra os principados, não é potestades, mas não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra os principados, as potestades e principados do ar. Porque ele fala para nós nos revestirmos dessa armadura espiritual. Coloca para a gente, Júnior. Efésios 6, 13 e 17. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficais firmes. Estais firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Efésios 6, 10 ao 17. E a carta de Paulo aos Efésios, na verdade, ela é um grande ataque às estruturas da idolatria que havia na cidade. Ele usava metáforas cristãs de comparação às construções humanas. Por exemplo, o templo de Ártemis, ele tinha 127 colunas para sustentar o templo. E Paulo ele começa a falar que a verdadeira base, a verdadeira proteção vem da mensagem dos apóstolos e dos profetas, e não daquela estrutura. Porque o que sustenta é a pedra singular, que é Jesus. Amém? A pedra angular. A rocha principal que alinha e segura toda a construção. Amém? Coloca para a gente, Júnior. Efésios 2, versículo 20 ao 22. Paulo falando, né? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Paulo ele ataca toda aquela estrutura que havia de adoração à deusa Ártemis e mostra que a verdadeira base é você estar em Cristo Jesus. Amém? E essas analogias, né, que Paulo usava
era para que os irmãos eles não se sentissem diminuídos. Porque eles adoravam todo aquele templo. Aí, de repente, eles recebem o Evangelho de Cristo. E Paulo tinha esse cuidado para que eles não se sentissem diminuídos. Nós não estamos mais adorando no templo, o que está acontecendo? Aí Paulo mostra que a verdadeira adoração e o que te dá base, o que te dá sustento, não é aquela estrutura, mas e sim a palavra de Deus. Amém? Os irmãos, eles usavam amuletos pesados na tentativa desesperada de afastar o medo. Então, se eles não saíssem de casa com determinada fórmula mágica, algo de ruim poderia acontecer com eles. E Paulo tinha essa preocupação. Por isso que Paulo adverte eles a estarem com a armadura de Deus. E ele abraça toda aquela comunidade, né, com amor. Vocês não precisam viver com medo. Vocês precisam viver com Jesus Cristo. Amém? Quem quer viver com Jesus Cristo? Amém? Amém ou não amém? Amém. Paulo ele revela que a armadura de Deus, na verdade, ele é uma vestidura, né? Uma armadura da pura graça para a nossa mente e para o nosso coração. Ele buscava ensinar aqueles novos convertidos que a verdadeira proteção contra as sombras espirituais, contra o desânimo que tenta nos desparalisar, contra as tentações de voltar ao passado, não dependia de fórmulas secretas ou esforços humanos. Depende apenas de nós nos aconchegarmos ao amor de Cristo. Bonito, né? É bem mais simples, né? Ao invés de você sair com um amuleto no bolso, você sai com Jesus no coração. A qualquer horário ele vai estar com você. Amém? Em qualquer lugar ele vai estar com você. E trazendo para nossos dias, toda aquela realidade descrita na cidade de Éfeso, ela não é muito diferente da nossa cultura, da nossa realidade atual. Hoje muitas pessoas mudam o nome das divindades, os formatos dos altares, mas os impulsos humanos permanecem os mesmos. Éfeso era obcecada pela sensualidade dos cultos de Ártemis e pelas conversas vulgares, as piadas imorais, as futilidades que dominavam os festivais pagãos. E o apóstolo Paulo, ele adverte, né? Ele fala que os irmãos nem a isso deveriam dar nomes. Coloca para a gente, Júnior, Efésios 5, versículo 3 e 5 ao 5. Palavra do apóstolo Paulo. Mas a fornicação e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós, como convém aos santos. Nem torpeza, nem tolices, nem zombarias, que não convém, mas antes ações de graças, porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, ou qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Algumas versões está mais a prostituição, não sei se essa versão está prostituição. Algumas está a fornicação. Amém? Os antigos, eles buscavam a validação e o entretenimento nos festivais. As pessoas de Éfeso, elas iam às festas, nas praças da cidade, né? Para se distrair, espairecer, conversar. Não que se distrair, se espairecer, seja pecado. Mas tudo, existem fórmulas e formas. Tudo deve ser feito de uma maneira correta, não de qualquer maneira. Com atividades que desagradem o coração do Pai. A grande verdade, meus amados, é que o mundo ao nosso redor, seja na tela do celular, seja nas conversas do dia a dia, vai nos moldando muito de forma sutil.
E hoje nós abrimos as telas das redes sociais, a visualização infinita. A pessoa entra em algum aplicativo para ver uma coisa e fica preso ali o tempo todo. Isso acontece? Às vezes a pessoa até se... Gente, eu vim para ver um negocinho e a gente fica o dia todo. E esse momento de nós rolarmos a tela, de procurarmos algo bonito para tentar passar o tempo. E não é bom que seja assim. Aí a pessoa pode perguntar: mas pastor, se divertir, conversar, não é bom? É bom, mas conforme eu falei, tudo de formas e formas. Mas como é que eu vou saber como é que eu estou agradando a Deus? Basta seguir o exemplo de Cristo. Pergunta: se Cristo estivesse aqui, você faz essa pergunta para você mesmo, eu estaria falando esse tipo de coisa? Eu falaria isso? Eu fazia aquilo? Se coloca como se Cristo estivesse dentro da sua sala. Você estaria tendo determinada atitude? Ou o que Cristo faria no meu lugar? Nessa situação. Quem está entendendo? É fácil saber o que agrada a Cristo e o que não quer, o que não é. Tem pessoas que fazem as coisas, não fazem as coisas na igreja, mas dentro de casa faz um monte de coisa. Então, coloca Jesus. Ele já deveria estar lá, né? Coloca Jesus dentro da tua casa. E na frente de Jesus, se você não for fazer aquilo que você está pensando, aquilo que vai desagradar a Jesus, então não faça. Amém? Eu vou fazer algo, mas Jesus está aqui, Jesus está vendo. Se não for agradar a Ele, não faça. Amém? Amém? E sem que a gente perceba, amados, conforme eu já falei, né? As redes sociais e os ambientes que frequentamos vão nos acostumando a pequenos hábitos de grão em grão, não tem a palavra fora, pesada? De grão em grão a galinha enche o papo. De grão em grão, você vai sendo alimentado com aquelas coisas que não edificam e que acabam perdendo, você acaba perdendo a paz, a tua paz de espírito. Já aconteceu com vocês de vocês estarem no trabalho, em algum lugar, e o clima fica tão pesado que você sente esse peso. É algo que te incomoda. E ainda bem que te incomoda. Porque se te incomoda, é porque o Espírito Santo está te mostrando que aquilo ali não está edificando. Amém? Mas, desculpa a expressão, não é para você sair chutando balde. É para você frutificar onde Deus te colocou. Amém? Peça proteção ao Pai. Fique em comunhão com o Pai. Pessoas estão falando bobagem? Fique em oração com você mesmo. Tem lugares que você está que você não pode impedir que as coisas aconteçam. Mas você pode impedir que elas penetrem em teu coração. Amém? Mas, em relação às redes sociais, né? Quantas vezes nós nos pegamos caindo na tentação de olhar um comentário desnecessário. Alimentar uma polêmica, acompanhar uma fofoca. Tem gente que faz muito isso, né? Não tem nada a ver com ela, mas a pessoa entra e faz um comentário. Aí a pergunta é: será que isso está agradando ao Pai? Esse desperta tu que dormes não é só para a gente acordar. É para a gente acordar espiritualmente. Acordar para as coisas que edificam e não edificam. Quem está entendendo? Amém. E algo que às vezes acontece pior é quantas vezes você se perde fazendo comparações
dolorosa. Nós olhamos para a vida perfeita que foi postada. E a gente começa a se comparar. Poxa, lá está tão bom. É aquela história do... A grama do quintal do vizinho é sempre mais verde, não tem isso? Foi o que o filho pródigo fez. Ele não se contentou com aquilo que estava na casa do pai. Não, eu quero ver o que está além. Além deve ser mais bonito. Além deve ser melhor. E saiu da casa do pai e deu com os burros na água. Desculpa a expressão. E graças a Deus ele conseguiu retornar. Amém? E muitas vezes nós somos também bombardeados por conteúdos que são empurrados goela abaixo. Eles não fazem bem para a nossa saúde mental. Isso quando eu falo nas redes sociais e no nosso dia a dia também. Nas nossas conversas. Por isso que eu falo que nós devemos estar ligados o tempo todo. Tem coisas que a gente não pode impedir de chegar a cada um de nós, conforme eu já falei. Mas você pode filtrar. Conversas que muitas vezes começam com uma brincadeira inocente, mas que atuam como distrações emocionais perigosas. E nos afastam daquilo que realmente importa. Nossa comunhão com Deus. E até o cuidado com quem amamos. Amém? Ah, mas é brincadeirinha. Cuidado com essa brincadeirinha. Dizem aí, né, que é brincando que se fala muitas verdades. Não tem isso no mundo? Muitas vezes a pessoa falou isso mesmo. E é por isso que o conselho amoroso na carta do apóstolo Paulo, em Coríntios 15:33, ele atravessa há séculos e abraça perfeitamente esses dois mundos, lá no passado e aqui. As más conversações corrompem os bons costumes. Não é isso? Ela está nos fazendo um alerta de cuidado. Cuidado com aquilo que nós consumimos, as conexões que nos demoramos e que podem determinar a saúde da nossa alma. Amém? Cuidar com... Perdão, amados. Cuidar com o que entra pelos olhos, os nossos ouvidos. Nós devemos ter esse cuidado, porque é um cuidado com nós mesmos. É um próprio zelo do Espírito Santo que habita em nós. Nós temos esse cuidado. Há o sono espiritual. E Paulo grita, desperta tu que dormes. Ele via cristãos sendo tragados pela inércia espiritual, vivendo anestesiados pelo aquele ambiente idólatra ao seu redor, agindo como mortos vivos. E é o que nós vemos hoje em dia também. Pessoas vão na igreja, mas passam o resto da semana no piloto automático. O maior perigo atual para o cristão raramente é perseguição violenta. É claro que existe perseguições, mas sim essa anestesia espiritual, anestesia cultural. Vivemos na era do cansaço e da distração em massa. Eu já contei essa história aqui, mas é bom nós relembrarmos sobre os comedores de lotos. Lembra que eu já falei isso aqui? No livro A Odisseia de Homero, quando Ulisses, Odisseu, estavam já vindo da guerra de Troia, na viagem eles chegam até a ilha dos comedores de lotos, os lotófagos. E ele manda 3 marinheiros para fazer o reconhecimento
e conversarem com os nativos. E assim que eles chegam nessa ilha, os nativos dão a planta para eles comerem, os lotos. E assim que eles comem, eles se esquecem do que foram fazer ali, se esquecem da sua pátria, se esquecem das suas famílias, ficam anestesiados. E Odisseu, né, Ulisses para os romanos, ele vai lá e os arrasta à força para fora daquela ilha. E eles chorando, esperneando para continuarem. Eles estavam ali numa amnésia, numa euforia pacífica. Eles queriam continuar. Amados, olhando para essa história, nós percebemos que, infelizmente, a ilha dos comedores de lotos, né, é a realidade espiritual de muitos hoje em dia. O lotus moderno, fantasiado de entretenimento sem fim, de redes sociais barulhentas, do materialismo, da busca cega pelo conforto, tem anestesiado o coração de muitos irmãos. Sem perceber no piloto automático do dia a dia, muitos pararam de orar, pararam de ler a palavra, e o desejo ardente pela pátria celestial foi sendo sufocado pelas futilidades do mundo. Amém? A nossa terra não é aqui. Mas as pessoas ficaram presos, como na ilha. Eles estavam presos e não conseguiam enxergar isso. São as prisões de portas abertas, que eu já falei muito aqui. Existem muitas pessoas que estão vivas biologicamente, falando, mas seus espíritos já caíram num sono profundo. Eles caminham entorpecidos sem perceber o perigo que estão correndo. Amém? Amados, foi essa exatamente a realidade que o apóstolo Paulo, ele olhou quando escreveu para a igreja de Éfeso. Ele sabia que aquela cidade oferecia um banquete de distrações. E o seu grande amor pelos cristãos é que eles não ficassem presos a isso. E eles alertou para que eles mudassem de comportamento. Essa ilha que nós falamos sobre os comedores de lotos é o nosso mundo atual. As pessoas estão presas nesse mundo sem perceber isso. Não mudam o comportamento, não transformam suas relações, não agem de forma com integridade no ambiente de trabalho, no dia a dia. Amém? O Paulo sabia. O Paulo é ótimo, eu falei cheio de intimidade agora. Paulinho. O apóstolo Paulo, ele sabia que o evangelho, ele mexe com a nossa rotina prática. E é por isso que ele adverte com clamor: desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Amém? A palavra de Deus para cada um de nós hoje é uma só: desperta. Jesus não quer que você continue nesse transe espiritual. Jesus está voltando. Amém? Olha para a pessoa que está próxima para você e fala para ela: Jesus está voltando. Desperta tu que dormes. Amém? Nós tenhamos cuidado na maneira que nós estamos vivendo. Não vivam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus, como nós lemos. E a urgência e a beleza desse texto, quando Paulo fala desperta tu que dorme, né, é para cada um de nós hoje. Saiam desse estado de transe, não deixe camuflar na rotina vazia, nas conversas fúteis, nas telas virtuais. Amém?
Viver como sábio no contexto de uma cultura que ela nos empurra para o lótus do esquecimento. Ela significa manter os nossos olhos bem atentos, bem abertos. Amém? Remir o tempo é resgatar cada minuto que o mundo tenta roubar com as nossas distrações emocionais e ansiedades desnecessárias e devolver o nosso tempo aos propósitos e original de papai. Amém? Não fomos chamados para insensatez, de deixar a vida passar à beira-mar. Fomos chamados para compreender, no silêncio da oração, na prática do amor, qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Amém? É hora de sacudir a poeira dos olhos, levantar dessa mesa dos prazeres e deixar que a luz de Cristo redefina a nossa rota em direção ao nosso lar. Amém? Conforme eu falei, o nosso lar não é aqui. Coloca pra gente, Júnior. Efésios 3, 20 e 21. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Amém? E assim como Paulo advertiu os irmãos de Éfeso, e assim como Odisseu, ele, da história, né, ele correu para e arrastou aqueles homens daquela ilha, o Senhor Jesus hoje ele veio nos resgatar. Nos resgatar com amor, com firmeza, para que nós saiamos dessa ilha de ilusões. Essa ilha de ilusões que é o mundo. Amém? Quem está entendendo? O desejo de Jesus é desatar as amarras e desfazer esse cansaço silencioso que o mundo tem colocado sobre cada um de nós. Por isso, meu amado, se você reconhece que o barulho dos nossos dias, as telas, as ansiedades da rotina acabaram anestesiando a sua fé, se você sente que tem vivido no piloto automático, apenas deixando os dias passarem, e o seu coração tem pressa para Cristo, que o teu coração tem pressa que Cristo restaure o propósito em sua vida, eu te convido, amados, com todo carinho, não deixe esse cuidado para amanhã. Não permita que o tempo passe. Eu te convido a não esperar o dia de amanhã. Amém? Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a segundos. Não espere que o dia do Senhor te pegue de surpresa. Amém? Te pegue desprevenido. Deus não quer que você esteja dormindo, mas que esteja desperto para tudo aquilo que Ele tem para você. Amém? Amém? Ou não amém? Vamos ficar de pé, igreja? Pai, obrigado pela Tua palavra, Pai. Conforme eu pedi no início, Pai, que ela encontre terreno fértil em nossos corações. Que nós possamos estar despertos para tudo aquilo que o Senhor tem para nós. E nada no mundo, Pai, nada nessa ilha de ilusões venha nos tirar do propósito que é servir ao Senhor, de adorar ao Senhor. Pai amado, continua falando nos nossos corações. Toma cada um aqui presente, cada família aqui representada, Pai, e abençoa. Pois Tu és um Deus de perto, mas também Tu és um Deus de longe. Manifeste o Teu poder, a Tua glória em nossas vidas. Dá-nos um domingo abençoado na Tua presença. Uma semana abençoada na Tua presença, Pai. Debaixo da Tua direção.
É o que eu te peço, Pai amado, te agradeço. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Erga as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo, desde agora e para todo sempre. Todos digam amém. Tenha um domingo abençoado e abençoador, em nome de Jesus. Amém.